Existe algo estranho que acontece quando um corvo para e decide te observar. Não é um olhar rápido. Não é aquele tipo de encontro comum que você esquece segundos depois. É diferente. É como se, por um instante, tudo ficasse em silêncio e só existisse aquele olhar fixo. E o mais inquietante é que isso acontece com mais pessoas do que você imagina. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já passou por um lugar e viu pássaros voando, pousando, indo embora, sem dar importância? Isso é o normal. Isso é o esperado. Mas o corvo, às vezes ele quebra esse padrão. Ele não vai embora. Ele não desvia. Ele fica observando. E quanto mais tempo você percebe isso, mais estranho fica. E é aqui que começa o mistério. Porque o que parece apenas um animal olhando, pode não ser tão simples assim. Não no sentido místico, pelo menos não de imediato. Mas no sentido de comportamento, de inteligência, de intenção. Pouca gente sabe, mas corvos estão entre os animais mais inteligentes do planeta. Eles não apenas reagem ao ambiente, eles analisam. Eles aprendem. Eles reconhecem rostos humanos. Sim, rostos específicos. Eles lembram de pessoas que já viram antes. Eles diferenciam quem representa a ameaça de quem não representa. Agora para um segundo e pensa nisso. Se um corvo está te observando, se existe uma chance real de que ele esteja, de alguma forma, te reconhecendo. Ou tentando entender você. E é exatamente aqui que a sensação começa a mudar. Porque deixa de ser um encontro aleatório e passa a parecer algo direcionado. Mas aqui está o detalhe estranho. Em várias culturas antigas, o corvo nunca foi tratado como um animal comum. Ele sempre esteve ligado a algo maior. A algo simbólico. A algo que as pessoas não conseguiam explicar completamente. Histórias antigas falam de corvos como mensageiros, observadores, criaturas que transitam entre o visível e o invisível. Não necessariamente de forma sobrenatural, mas como símbolos de algo que está além do óbvio. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais curioso. Porque ao longo da história, muitas pessoas relataram encontros específicos com corvos em momentos muito particulares da vida. Momentos de mudança. Momentos de dúvida. Momentos em que algo estava prestes a acontecer, mesmo que elas ainda não soubessem. Primeiro acontece uma vez. Você vê um corvo. Ele te observa. Você acha estranho, mas segue sua vida. Depois acontece de novo. Outro dia. Outro lugar. Outro corvo, ou talvez o mesmo. E ele olha de novo. Mais tempo do que o normal. E então começa a surgir uma sensação difícil de explicar. Como se aquilo não fosse totalmente aleatório. Mas aqui vem a pergunta mais importante. Será que realmente não é? Ou será que a sua mente está tentando dar sentido a algo que, na verdade, é apenas comportamento animal? E é aqui que as coisas começam a se misturar. Porque, cientificamente, existe uma explicação plausível. Corvos são extremamente atentos ao comportamento humano. Eles observam padrões, rotinas, reações. Eles conseguem antecipar movimentos com base no que já viram antes. Ou seja, quando um corvo te observa, ele pode estar simplesmente tentando entender se você representa perigo, ou não. Mas isso não explica tudo. Não explica por que, em alguns casos, o encontro parece tão intenso, tão direto, tão pessoal. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a questionar. Porque existe algo naquele olhar que não parece comum. Algo que faz você parar por um segundo e pensar que por que ele está me olhando assim?
E quanto mais você pensa nisso, mais a experiência ganha peso. Mas aqui está o detalhe mais interessante de todos. A mente humana é programada para encontrar significado, para conectar eventos, para transformar coincidências em padrões. Isso faz parte da nossa sobrevivência. É assim que interpretamos o mundo. Então, quando algo foge do padrão esperado, como um corvo que simplesmente para te observa, o seu cérebro tenta entender. Ele tenta preencher o vazio. Ele tenta criar uma explicação. E é nesse processo que o simples pode se transformar em algo muito maior. Mas isso não quer dizer que não exista significado. Pelo contrário. Talvez o significado não esteja no corvo em si, mas no momento em que ele aparece. Pensa nisso. Quantas vezes algo estranho aconteceu exatamente quando você estava passando por uma fase diferente? Um momento de decisão, de dúvida, de mudança. E se o corvo aparece justamente nesses momentos, se ele deixa de ser apenas um animal e passa a ser um gatilho, um ponto de atenção, algo que faz você parar. E às vezes, se é exatamente isso que você precisa. Parar. Observar. Pensar. Mas aqui vem a virada que muda tudo. E se o corvo não estiver tentando te dizer algo diretamente, mas estiver apenas refletindo algo que você já sabe, mas ainda não encarou? Porque muitas vezes, a gente sente que algo vai mudar antes de realmente mudar. Existe uma intuição, uma sensação interna, um desconforto leve, que vai crescendo. E quando algo externo acontece, como esse encontro inesperado, se aquilo ativa essa sensação, como se fosse uma confirmação, mesmo que não seja. Mas para quem vive o momento, parece real. E isso é o que torna tudo tão poderoso. Porque não importa se a explicação é científica, psicológica ou simbólica. A experiência continua sendo marcante. Continua sendo diferente. Continua sendo algo que você lembra. E talvez seja exatamente por isso que o corvo, ao longo da história, ganhou esse significado tão forte. Não porque ele realmente carrega mensagens, mas porque ele aparece em momentos em que você está mais atento, mais sensível, mais aberto a perceber coisas que normalmente passariam despercebidas. E isso muda completamente a forma como você enxerga o encontro. Porque deixa de ser sobre o corvo e passa a ser sobre você, sobre o momento que você está vivendo, sobre o que você está sentindo, sobre o que você talvez esteja ignorando. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante de todos. O verdadeiro significado pode não estar no que você vê, mas no que aquilo desperta em você. Porque no final das contas, o corvo pode ser só um corvo. Ou pode ser o momento em que você finalmente para e presta atenção. E agora fica a pergunta. Se um corvo parar na sua frente, e ficar te observando, você vai simplesmente ignorar ou vai tentar entender por que aquilo te chamou tanto a atenção?